santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E Bom dia! Estamos iniciando mais um culto de adoração ao nome do Senhor. Nós estamos desejosos de continuar olhando firmemente para Jesus. Eu sou o pastor Alan, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, na cidade de Americana, e eu convido você a, neste momento, se juntar a mim, aí na sua casa e eu aqui na minha casa, para adorarmos o nome santo e bendito do Senhor, neste domingo, 16 de agosto. A palavra do Senhor nos ensina ali no Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nesta verdade nós iniciamos o nosso culto desta manhã e nós vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor, orando a Ele, pedindo que Ele nos abençoe neste tempo. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma manhã de vida que o Senhor nos dá. Eu quero te agradecer porque nós temos esse canal de comunicação. E eu quero te pedir, meu Deus, abençoa-nos, ó Pai, neste momento que te buscamos, que o Senhor esteja comigo aqui na minha casa e com cada pessoa aí na sua casa. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija neste momento, recebendo a nossa vida em louvor e adoração ao teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Nós iniciamos o culto desta manhã com uma música especial, Grande é o Senhor. A minha prima Michele Diniz me auxiliou a cantar essa música lá. Nós passamos alguns dias no sítio dos nossos tios e foi uma bênção ali. O meu primo Davi, ele foi ordenado presbítero no último domingo. Eu tive a bênção de participar dessa ordenação e ele gravou esse vídeo ali no sítio da tia Ellen e do tio Manuel. Nós temos a consciência que Deus tem cuidado de nós e tem nos fortalecido. E conforme a palavra de Deus nos ensina no primeiro livro dos Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 12. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade
em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Senhor, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Amém. Amém. Nesta certeza, nesta consciência plena de que o Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é quem cuida de nós e nos sustenta em todos os momentos. Nós vamos ter uma música neste momento de adoração ao nome do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Cantado pela Joyce, pelo Rogério, pelos pais da Joyce que nos auxiliaram, Sérgio e Eli. E eu estou ali com eles também. Desde semana passada nós estamos transmitindo alguns vídeos, do qual eu agradeço mais uma vez o auxílio deles. E eu gostaria de que você cantasse conosco neste momento. Em espírito, em verdade, te adoramos. Amém. Graças a Deus por isso. Nós podemos adorar o Senhor, nós podemos cantar louvores ao nome do Senhor,
Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do Salmo 117. Olha o que diz o Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Louvai ao Senhor, louvai-o sempre. A sua fidelidade subsiste para sempre. Nós vamos cantar mais um louvor neste momento. Faz chover. Uma oração, um pedido que Deus derrame bênçãos através do seu cuidado, como que de chuvas sobre as nossas vidas. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em ver e desver. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em ver e Deus faz chover. Anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em ver e Deus faz chover. Chuva neste lugar, vem ao meu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva. Amém, amém. Faz chover, Senhor, sobre nós. Eu gosto muito dessa canção, ela fala muito ao meu coração, ela me transmite a certeza da expectativa de que Deus é quem nos abençoa e nos fortalece na nossa vida. Nós vamos usar deste momento para algo muito especial para nós. Nós vamos orar a Deus pela nossa igreja e pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Na última quarta-feira, 12 de agosto, nós completamos 161 anos
de presença presbiteriana no Brasil. E o Senhor tem nos auxiliado e nos abençoado até aqui. Esse é o nosso Deus fiel, um Deus que nos supre, um Deus que nos fortalece, o Senhor bem presente em todos os momentos da nossa história. Eu quero saudar a todo o povo presbiteriano que me ouve neste momento, membros da nossa igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras, membros de outras igrejas presbiterianas que nos acompanham, que o Senhor esteja sobre vocês, que o Senhor nos fortaleça para sermos uma igreja abençoadora em todos os lugares do Brasil. Nós somos uma pequena parcela deste povo. Nós servimos a Deus na cidade de Americana e outros que nos ouvem servem ao Senhor em outros lugares. Que Deus esteja com vocês e que o Senhor esteja nos fortalecendo em nossa caminhada de fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, seja conosco, ó Pai. Abençoa a Igreja Presbiteriana do Brasil. Auxilia-nos a te servir com integridade e com relevância. Meu Deus, abençoa a vida de cada pastor, cada presbítero, cada diácono, cada oficial da tua igreja, os missionários que te servem no Brasil e no mundo. Abençoa a vida dos homens da nossa igreja, que sejam homens valorosos para te servirem com entusiasmo. Abençoe a vida das mulheres da nossa igreja. Te agradeço por por um grupo de mulheres tão fortes e que te servem com tanta dedicação. Agradeço ao Senhor pela vida dos nossos jovens e adolescentes e peço que eles caminhem com o Senhor durante a vida deles. Agradeço ao Senhor pela vida das nossas crianças e eu peço que a nossa igreja possa ser uma luz a brilhar na vida delas, a iluminar o caminho de Jesus para cada uma delas. Senhor, graças nós te damos por tantos anos que estamos em solo brasileiro. E te pedimos que o Senhor continue nos fortalecendo e nos abençoando em nossa caminhada até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Olhando firmemente para Jesus. Este é o tema da nossa série de mensagens deste mês de agosto de 2020. Nosso tema tem como base o texto das Escrituras de Hebreus capítulo 12, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Nós vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe neste momento de reflexão na sua palavra. Senhor nosso Deus, abrimos o teu santo livro e te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Ministra ao nosso coração através do teu servo, através da tua palavra e do teu Espírito. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Olhando firmemente para Jesus. Nas últimas 2 semanas, nós meditamos nesse tema. Primeira reflexão, olhos fixos no Senhor. Olhos fixos no Senhor. A maneira como nós devemos olhar fixamente para o Senhor, a maneira como nós devemos continuar olhando para Ele em todo momento da nossa história, nos momentos bons, nos momentos de fraqueza, nos momentos em que tudo vai bem e nos momentos em que nós não estamos bem. Olhando firmemente para Jesus, os olhos fixos em Jesus são a melhor experiência que nós podemos ter na nossa caminhada de fé. Na semana passada nós meditamos no segundo tema, olhos iluminados.
Nós meditamos ali em João capítulo 1, quando nós percebemos que os nossos olhos podem ser iluminados. Jesus, essa luz que brilha ao mundo, pode trazer luz a nós. E hoje eu quero convidar você a meditar comigo neste tema, olhos curados. Olhos curados. É interessante percebermos que não é tão simples olharmos para Jesus, não é tão simples quando nós olhamos para Ele e nós mesmos nos encontramos e muitas vezes nós começamos a olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e começamos a pensar assim, nossa, por que que as pessoas que nos cercam, elas não olham e não enxergam Jesus da mesma maneira do que nós? Eu, alguns dias atrás, fui num oftalmo. Eu fui diagnosticado no começo de fevereiro com diabetes. E ali no final de fevereiro com diabetes. E ali no começo da pandemia, quando as coisas, as notícias vinham, eu comecei a me preocupar, né? Porque faço parte de um grupo de risco em que os sintomas são mais graves, num grupo de pessoas que têm algumas enfermidades, e essa que eu tenho está nesse rol de enfermidades. Então, a minha médica, ela me encaminhou, ela disse assim, olha, é bom você examinar os seus olhos, porque a diabetes pode afetar a visão de pessoas. Então, eu fui no oftalmo algumas semanas atrás e ele fez uma série de exames nos meus olhos, e é interessante que os exames que ele fez para ver se estava tudo bem, eles iam muito além do que essa parte do que eu enxergo, mas ele ia lá para trás do olho para ver se toda a base dos meus olhos estavam bem, elas estavam saudáveis. E com a graça de Deus, caminho mais um tempo sem precisar do auxílio de óculos e com os meus olhos em um bom estado. Mas nós sabemos que nem sempre isso é verdade. Pessoas nascem com cegueira ou com enfermidades dos olhos, ou pessoas adquirem isso ao longo da vida. Muitos de vocês usam óculos para corrigir um grau de distorção. Outros de vocês sabem das limitações, que uma porcentagem da visão já não existe mais. Os olhos também podem adquirir problemas ao longo da caminhada, e nós vamos meditar hoje na história de um homem, e eu quero começar pensando com você, qual é o maior problema da vida? Qual é o maior problema da vida? Quando eu penso nessa pergunta, qual é o maior problema da vida? E quando nós pensamos com relação às doenças limitadoras, nós podemos perceber que, de fato, a cegueira pode ser uma grande doença limitadora. Pense comigo, João capítulo 9 narra a história de um homem cego de nascença. E aí eu quero que você pense comigo, qual é o maior problema da vida de um ser humano, ou, se você conseguir aplicar a sua própria vida, qual é o maior problema da sua vida? Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. João 9:1. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Estes ou seus pais para que nascesse cego? É interessante que, quando eles percebem a limitação física daquele homem, eles se dão conta de que não era apenas a cegueira física que era um problema, mas eles lidavam com as doenças físicas como uma base espiritual de todas elas. Qual é o maior problema da vida? Estes homens entendem que o pecado é que traz todas as dificuldades, e eles perguntam, mestre, quem pecou? Foi este ou foram os seus pais para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus não está falando que eles não são pecadores, porque quando nós lemos as Escrituras e quando nós aprendemos o ensino de Jesus, nós temos a consciência de que todos nós nascemos no pecado.
Mas Jesus está falando que aquela doença não é uma resposta primária do pecado dele ou dos pais, mas é para que se manifestem as obras de Deus na vida dele. Então eu creio que muitos dos problemas que nos cercam também são nos dados para que o Senhor manifeste as suas obras nas nossas vidas. Quando nós temos os nossos olhos fixos em Jesus, nós temos a consciência de cada etapa da nossa história e nós não murmuramos, nós não blasfemamos no dia da dificuldade. E eu quero convidar você a pensar comigo sobre isso e pautar os seus problemas e dificuldades nesta dinâmica de vida. Olha, muitas das coisas que nós sofremos são para que as obras de Deus sejam manifestas. E aí, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, será que nós não precisamos aprender mais deste Deus grande que manifesta as suas obras na nossa vida? Será que as nossas dificuldades financeiras, será que as nossas crises emocionais, será que as nossas lutas espirituais, será que os nossos tempos fechados, será que o nosso medo diante da enfermidade e da morte não vai nos levar para mais perto ainda de Deus? E isso pode ser o grande aprendizado desse tempo. Jesus diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Gente, eu creio que talvez o grande problema da humanidade é não enxergar Jesus. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Qual é o seu maior problema hoje? O seu problema tem um nome, olha, o meu maior problema tem a ver com a criação dos meus filhos. O meu maior problema tem a ver com a minha saúde física, emocional, espiritual. O meu maior problema tem a ver com o meu casamento que não dá certo. O meu maior problema tem a ver com os meus planos que sempre são frustrados. O meu maior problema tem a ver com coisas que aconteceram no passado e que hoje me prendem ainda assim. E hoje eu não consigo deslanchar por conta dos problemas do passado. Qual é o seu maior problema? Quando eu vejo esse texto, eu penso que na maior dificuldade que nós enfrentamos da vida, o Senhor pode nos erguer e nos pôr de pé e a sua glória ser manifesta através das dificuldades que enfrentamos na vida. Os nossos olhos são curados não através de uma religião inútil. E eu quero que você pense um pouco aqui comigo. Quantas vezes a religiosidade ela é inútil? Diante de tantos problemas que nos cercam, muitas vezes a igreja não tem resposta para nada. Nós respondemos perguntas que as pessoas não fazem. E as perguntas e as dores que as pessoas vivem, muitas vezes nós não temos condição de ajudá-los. Por quê? Porque nós estamos cercados na nossa própria religiosidade inútil. João 9 continua dizendo que depois daquele homem ser curado, levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Versículo 14. Era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Veja bem, a religiosidade daquelas pessoas dizia que no sábado eles não deveriam fazer nada. Eles simplesmente deveriam se abster de tudo. Eles não conseguiam interpretar a lei da maneira correta. Eles distorciam a lei. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Gente, Jesus cura aquele homem com algo assim, sem o menor valor. Lodo feito ali através de saliva e terra. Quanto que nós estamos gastando dos nossos recursos financeiros
Pedro e João estavam subindo no templo e um homem que estava ali pedindo esmolas, ele também tinha uma enfermidade, ele fala assim, olha, me deem uma esmolinha, coloca uma esmolinha aqui na minha canequinha, me auxiliem, me ajudem. E aí aqueles homens olham para ele e falam assim, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Parece que a realidade da igreja hoje é inversa. Nós temos o ouro e nós temos a prata. Nós temos recursos financeiros. Eu não quero dizer que nós nadamos no dinheiro. Igrejas pequenas como a nossa pagam as suas contas mensalmente ali pela fé. Mas muitas vezes nós nos tornamos inúteis porque nós não conseguimos responder às pessoas na simplicidade delas. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Gente, não conseguiam entender o milagre, a coisa maravilhosa, o extraordinário de Deus por conta da espiritualidade vazia que eles tinham até aquele momento. Outros diziam, como pode um homem pecador fazer tantos sinais? E houve dissensão, discussão entre eles, porque eles não conseguiam ver Jesus. O cego que estava ali na beira do caminho tinha menos limitação do que aqueles homens, porque eles tinham os olhos físicos, mas eles não estavam com os olhos espirituais abertos e conscientes de quem era Jesus. Perguntaram para ele, olha, quem te abriu os olhos? Mandaram chamar os pais e interrogaram. Este é o filho que vocês dizem que nasceu cego. Os pais dizem, olha, sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Chamaram aquele homem uma segunda vez e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Meus irmãos, eu quero convidar você a refletir sobre o papel de nossas igrejas neste mundo que está com os olhos cegos. Muitas vezes nós estamos enxergando tanta coisa, mas nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo na vida das pessoas. A minha oração e o meu desejo é que nós também possamos responder, olha, eu vejo. Uma coisa eu sei, eu era cego. Eu não conseguia entender de coisas físicas, coisas espirituais, eu não conseguia entender do que Deus estava fazendo, mas agora eu consigo compreender isso. Eu era cego e agora eu vejo. E eu quero encerrar a minha palavra aqui com você, com este final aqui, olhos curados, a bênção de ver Jesus. Se por um lado nós entendemos que existem problemas gigantescos, e eu fiz uma pergunta aqui, qual é o seu maior problema? E se por outro lado nós entendemos que a religião não responde a maior parte das nossas dificuldades, porque ela não responde o que Deus quer, ela não enxerga o que Jesus está fazendo. O texto termina dizendo ali a partir do versículo 35 que Jesus ouviu que aquele homem tinha sido expulso da reunião dos fariseus, porque eles estavam bravos com ele. Então encontrou Jesus e lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho do Homem? E aí quando nós entendemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não vemos, nós conseguimos compreender o que Jesus está perguntando para esse homem aqui. Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse, já o tens visto. E é o que fala contigo. Aquele homem que era cego precisa aprender a enxergar. Ele nunca tinha enxergado na vida dele. E Jesus entende que a cura para ele não era só apenas enxergar a vida, mas era enxergar ele mesmo, Jesus. Olha, crês tu no Filho do Homem? E aquele homem pensa assim, então quem é esse homem para que eu creia nele? E Jesus diz, já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creia o Senhor e o adorou. Prosseguiu Jesus,
eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Gente, Jesus está nos ensinando aqui que para olhar para Ele, existe um outro padrão de vida que não é esse que os olhos saudáveis, ou os óculos, ou o que quer que nós façamos, nos traz. Há algo além disso. Eu vim para que pessoas que não veem, vejam. E os que veem se tornem cegos. Gente, entenda o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que quem acha que vê alguma coisa, na verdade, olha, ele é um cego. Mas pessoas que têm a consciência das suas incapacidades, das suas limitações, das suas frustrações, das suas dores, das suas enfermidades, podem receber a bênção de vê-lo. O meu maior desejo é que eu e você possamos ver Jesus de fato. Nós façamos parte desse grupo de pessoas que não viam e agora veem. Mas não o contrário. Pessoas que viam antigamente e hoje estão cegados. Gente, a maior de todas as cegueiras é a espiritual. E a cegueira espiritual não é somente de gente que está longe de Deus vivendo no mundão, não. A maior cegueira para mim é quando uma pessoa está perto dele e não consegue compreendê-lo. Religiosos de uma religião inútil. A minha intenção com esta palavra neste domingo, 16 de agosto, é que eu e você tenhamos os nossos olhos curados para que possamos continuar olhando firmemente para Ele, que na nossa vida, em todas as coisas, Ele nos cerque com a sua luz e que ela brilhe bem forte na minha vida e na sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, dá-nos a alegria de vermos o Senhor Jesus. Senhor, abra os nossos olhos, Senhor. Meu Deus, não nos deixe vacilar em nossa espiritualidade vazia, mas te pedimos que nós possamos contemplar a tua grandeza e maravilha em todo momento. Ó Senhor, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Olhando firmemente para Jesus, é isso que eu desejo, que os nossos olhos estejam curados, saudáveis, que os nossos olhos espirituais estejam saudáveis, que o nosso olhar religioso, eu e você, crentes no Senhor Jesus, tementes ao Senhor Jesus, um povo que decidiu segui-lo, possa ser sempre um olhar de misericórdia e termos na nossa vida o mesmo olhar de Jesus, e que isso possa nos impulsionar a ir cada dia mais além. Meus irmãos, nesta última semana nós tivemos uma série de reflexões do que nós devemos fazer nos nossos passos como igreja no Senhor Jesus. O nosso conselho está em conversa constante, nós ainda estamos ajustando todos os detalhes para a retomada do nosso culto presencial. Nós sabemos que, apesar de passarmos a fase amarela, nós não ainda vencemos a pandemia. As mortes diárias estão perto do número de 1.000 ainda. O número grande de infectados, as pessoas estão até extrapolando os próprios limites, com muitas festas, saindo muito, sem a devida precaução. Nós temos na nossa igreja um grande grupo de risco, então acompanhe aí diariamente as notícias que nós iremos transmitir aos irmãos nos nossos grupos de mídias sociais, que os irmãos estejam atentos, orando, pedindo direção e acolhendo com alegria no coração todas as decisões que nós tomarmos.
Os nossos cultos continuarão sendo transmitidos online durante alguns meses ainda, e assim que nós estivermos com o nosso templo preparado, com uma estrutura para gravarmos lá na igreja, eu gravo da minha casa todos os cultos, todos os domingos. Assim que nós tivermos com o templo preparado, com os assentos já definidos, com todo o aparato que precisarmos e que estiver estável a nossa cidade, a nossa região, nós com certeza voltaremos. Então, fiquem atentos, nós iremos transmitir todas as decisões do nosso conselho à igreja em todos os momentos corretos. A nossa oração e nosso desejo é para retomarmos as nossas atividades o quanto antes. Eu deixo aqui um abraço aos membros da nossa igreja, aqueles que nos acompanham, os nossos visitantes virtuais. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que seja uma semana abençoada pelo Senhor. Mais uma vez, agradecendo a Deus pelos 161 anos da nossa IPB e pedindo a Deus que Ele nos acompanhe e nos fortaleça em nossa caminhada. Nós vamos orar, receber a bênção do Senhor, agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma transmissão e rogar a Deus que Ele nos acompanhe nesta semana. Após a bênção, nós vamos ter mais uma música que eu gravei junto com a minha prima Michele, lá no sítio dos meus tios. Uma música muito linda que eu gostaria que você ouvisse e cantasse junto com a gente. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, te agradecemos por este momento, entregamos ao Senhor o nosso culto em adoração ao Senhor. Abençoa a minha vida, a vida de cada um. Senhor, cuida, Senhor, do nosso país, cuida da nossa cidade. Senhor, nos livra, meu Deus, dessa doença. Traz cura, Senhor. Esperamos que o Senhor estenda as tuas mãos e que tudo isso logo acabe. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito esteja sobre todos vós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Aqui não é o seu lugar.
já sei.